Já alguma vez já ouviste falar na massagem geriátrica? E o que é que distingue a massagem em idosos dos outros tipos de massagem? Sim, é disso que vamos falar hoje. Olá pessoal, o meu nome é Ruben, sou formador e terapeuta manual e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos falar de massagem em idosos. Esta será então uma videoaula teórica, já temos aqui no canal uma videoaula prática de massagem em idosos nas costas, que vou deixar então aqui em cima e aqui em baixo na descrição. Hoje vamos falar então sobre a massagem em idosos e vamos falar sobre o conceito, benefícios, precauções, contraindicações, considerações especiais, diferença de massagem em idosos e também os outros tipos de massagem e também algumas técnicas de massagem que podemos aplicar neste tipo de massagem. Vamos começar então por saber o que é a massagem geriátrica. A massagem geriátrica é uma forma de massagem terapêutica que vai então concentrar-se nas necessidades específicas dos idosos. Esta massagem é então concebida para aliviar as dores e também aliviar os desconfortos associados ao envelhecimento, melhorar a circulação sanguínea e linfática, reduzir o stress e a ansiedade e ainda aumentar a sensação de bem-estar. A massagem geriátrica geralmente envolve técnicas suaves e adaptadas às limitações e também às necessidades físicas dos idosos. E aqui estamos a falar de técnicas de massagem específicas para melhorar a mobilidade, a flexibilidade e também reduzir a rigidez muscular. Vamos agora ver quais são os benefícios da massagem geriátrica para o idoso. Temos então alívio da dor, temos redução de stress e redução de ansiedade, há uma melhoria na circulação sanguínea e circulação linfática, há uma melhoria na mobilidade e uma melhoria na flexibilidade, há uma melhoria no sono e também há um aumento da sensação de bem-estar geral. Vamos agora ver quais são as precauções que nós devemos ter para a execução da massagem geriátrica. Devemos verificar as condições médicas, se o nosso paciente tem, por exemplo, osteoporose, para não provocarmos nenhuma fratura, se a tensão arterial é muito elevada, se é baixa, se o nosso paciente tem diabetes, se tem algum tipo de feridas abertas, se há alguma recomendação por parte do médico. Devemos sempre fazer uma boa anamnese, ou seja, colocar algumas questões ao nosso paciente e, caso o nosso paciente esteja no ar, devemos perguntar junto das auxiliares se há alguma contraindicação, se há algum problema que esteja associado à massagem que nós vamos aplicar, ou seja, se existe alguma contraindicação. Uma das precauções também é adaptar a massagem. E o porquê? Porque há determinados problemas, por exemplo, se houver edema, posso fazer drenagem ou não. Porquê? Depende do problema que o nosso cliente tenha. Por isso é sempre muito importante a anamnese. Também devemos evitar áreas problemáticas, como é o caso das úlceras de pressão, também conhecidas como escaras. Nesses locais não podemos aplicar, lá está, feridas abertas. Não podemos aplicar massagem de forma alguma. Por isso devemos ter sempre em atenção as áreas que nós podemos aplicar ou não a massagem. O posicionamento deve ser adequado e o porquê? Porque o nosso cliente deve estar sempre confortável para a execução da massagem. A comunicação também é muito importante para quê? Para sabermos se o nosso cliente está confortável e se está com dor. Por isso é que nós convém perguntarmos sempre ao nosso cliente se acham que a pressão está muito elevada, se ele sente muita dor e convém saber se ele é mais sensível, se é menos sensível, lá está, se tem osteoporose ou não, porque não queremos provocar nenhum tipo de fratura aos nossos clientes. E sabemos que os idosos fazem parte da população mais vulnerável. E antes de irmos para as contraindicações da massagem geriátrica, gostava de saber se estás a gostar do vídeo. Se estás a gostar do vídeo, não te esqueças então de deixar o teu gosto. E quais são então as contraindicações da massagem? Temos então infecções agudas, inflamações agudas, cancro, problemas circulatórios graves, trombose arterial, febre, fraturas recentes ou então osteoporose avançada. Agora vamos ter aqui algumas considerações gerais para condições de saúde e limitações físicas. Artrose. Os idosos com artrose podem beneficiar da massagem. E o porquê? Porque a massagem vai aliviar a dor e também vai aumentar a amplitude de movimento, ou seja, o idoso vai então melhorar a sua mobilidade. No entanto, é sempre importante evitar as áreas que estão mais dolorosas e também inflamadas. Aqui devemos sempre adaptar a técnica de massagem a movimentos mais suaves. Parkinson. Idosos com Parkinson vão se beneficiar da massagem geriátrica. Porquê? Porque vai ajudar a reduzir os tremores, vai aliviar as dores musculares,
vai ajudar a reduzir a rigidez muscular e também a tensão muscular. Aqui no caso do Parkinson é muito importante nós adaptarmos as técnicas de massagem para reduzir a rigidez muscular, mas nunca podemos aplicar movimentos bruscos. Aquilo que eu sempre indico na massagem para o idoso é movimentos que sejam lentos, rítmicos e também uma pressão suave. É o mais indicado. AVC ou AVE. No caso do AVC ou AVE, acidente vascular cerebral ou acidente vascular encefálico, o idoso vai ser beneficiado da massagem, uma vez que ela vai aumentar a circulação sanguínea e linfática. Aqui devemos sempre adaptar as técnicas para também reduzir a rigidez e também a tensão muscular e devemos sempre utilizar técnicas mais suaves. Osteoporose, obviamente que o idoso pode receber a massagem, no entanto, devemos sempre aplicar pressões mais leves. O indicado será a pressão 2. Diabetes. Idosos com diabetes normalmente poderão ter ulcerações. Devemos estar sempre a monitorizar as feridas, se existe alguma ferida aberta, se existe alguma área da pele que esteja mais avermelhada. Devemos aplicar uma pressão muito suave e não é por aplicarmos uma pressão suave que não vamos fazer a massagem. Para pacientes com a diabetes, obviamente que devemos sempre evitar áreas com lesões na pele, como feridas ou escaras. Devemos ter sempre muita atenção que, ao executarmos a massagem, vamos aumentar a circulação sanguínea. E normalmente o diabético tem problemas na circulação. Vai ajudar bastante. Gosto sempre de salientar que a massagem geriátrica ajuda bastante o paciente diabético, para além de evitar escaras do diabético. Resumindo, se houver contraindicações, nós não podemos, de forma alguma, executar a massagem. Mas se não for contraindicado, ou seja, se nós pudermos aplicar, devemos sempre aplicar, porque grande parte dos idosos estão submetidos a úlceras de pressão, ou seja, estão muito tempo ou deitados ou sentados na mesma posição. Obviamente, para quem trata de idosos, já sabem que devem fazer sempre a mudança de posicionamento de 2 em 2 horas. Nós sabemos que muitas vezes isso não acontece. A massagem ajuda muito no aumento da circulação sanguínea. E não me estou só a referir aos pacientes diabéticos. Estou-me a falar aos idosos em geral. Nós seremos então os idosos do futuro, então compete-nos a nós educarmos as novas gerações para que nós sejamos cada vez mais bem tratados. E antes de falarmos sobre as diferenças entre massagem geriátrica e os outros tipos de massagem, gostava então de convidar-te a subscrever o canal. Aqui temos vários vídeos de massagem e outras terapias que podem te ajudar. Por isso aproveita e subscreve o canal ali embaixo. Vamos então agora ver quais são as diferenças entre massagem geriátrica e os outros tipos de massagem. Primeiro tópico, técnicas adaptadas. Na massagem geriátrica, nós devemos sempre adaptar a técnica às necessidades físicas do idoso. E o porquê? Porque o idoso tem então uma pele bem mais fina e a musculatura mais fraca. Já para a população geral, a pele normalmente não é tão fina e a musculatura não está assim tão fraca. Foco nas necessidades do idoso. E porquê? Porque normalmente nós na massagem geriátrica vamos então focar-nos, por exemplo, no alívio da dor associada ao envelhecimento, o que já não acontece para a população em geral. Aqui ainda vamos tentar melhorar a mobilidade e a flexibilidade do idoso. Porquê? Porque à medida que nós vamos envelhecendo, vamos perdendo água, a fáscia vai ficar mais tensa e rígida e vai comprometer então a mobilidade e a flexibilidade. Por isso é que a massagem vai então soltar a fáscia, soltar os músculos e vai então aumentar a amplitude de movimento para que o idoso possa se mover mais facilmente. E também lá está, evitar as úlceras de pressão. Porque mais uma vez, quem trata de idosos deve então mudar o posicionamento do idoso de 2 em 2 horas para que não hajam as úlceras de pressão. E nós sabemos que muitas vezes quem cuida, os cuidadores, não fazem isso, que é uma vergonha. Considerações médicas, devemos ter sempre consideração àquilo que é recomendado pelo médico e o porquê, porque aquele idoso tem limitações e nós temos que trabalhar junto daquelas limitações. Não podemos ignorar. Isto não é chapa 5. Não é, vou fazer massagem a 15 idosos e vou fazer todos da mesma forma. Não. Temos sempre que adaptar a massagem àquele idoso, àquele corpo, àquelas doenças que podem ali estar. Devemos sempre adaptar. E quanto ao ambiente, o idoso convém sempre saber que está num lugar seguro. Obviamente, para os outros tipos de massagem,
Os nossos clientes devem saber sempre que estão num lugar seguro. No entanto, o idoso não se sente confortável facilmente porque já estão numa fase da vida mais avançado, provavelmente têm mais vergonha ao despir, ao tirar a roupa, não se sentem tão à vontade, o que é normal e compreensível. Por isso nós temos de ter muito mais calma, ajudar a mesmo a posicionar-se na marquesa ou na cama. Podemos fazer massagem na cama, não é tão confortável, mas também o podemos fazer. Convém sempre ajudar. Lembre-se novamente, nós somos os idosos do futuro. Ou seja, se nós não os tratarmos bem hoje, não seremos bem tratados nunca. E agora vou demonstrar algumas técnicas de massagem para o idoso. Podemos aplicar o movimento em leque, ou manobra em leque. Lá está. Pressão 2. Podemos fazer a torção da pele apenas. Estou apenas a torcer a pele. Sem pegar no músculo. Ou seja, estou a fazer uma torção com a pressão 2. Uma torção leve. Mas para além da torção também podia estar a realizar a manobra de amassamento. Amassamento com o pulgar. Sem grande pressão, apenas trabalhando a pele. E resumindo aqui o vídeo em poucas palavras. Caso não hajam contraindicações, façam massagem aos idosos. Vai aumentar a qualidade de vida, vão sentir-se melhor, vão sentir-se menos estressados e menos ansiosos e vão estar bem mais satisfeitos com a vida. Obviamente que chegam a este momento da vida, não vão estar contentes e sorridentes, obviamente que não, mas nós temos a obrigação de cuidar deles. Por isso, técnicas suaves, movimentos lentos, constantes, pressão 2, algumas situações a pressão 1, e vamos melhorar então a qualidade de vida dos nossos idosos. Lembrem-se, mais tarde seremos nós. Espero que tenham gostado do vídeo, deixado o gosto e até à próxima.